Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista do Cordeiro. É com muita satisfação que recebo você para falarmos da palavra de Deus, expor um pouco mais da palavra do nosso Senhor, nesse tempo de grandes dificuldades, trazidas aí pelo coronavírus, pelas quarentenas, por todo este ambiente de grave crise que temos passado. Temos usado esse tema, a verdadeira esperança, porque queremos justamente trazer força, trazer alegria, trazer felicidade e principalmente esperança ao nosso mundo. Então, antes de expormos a palavra de Deus, vamos orar, nos colocar em um ambiente, em um clima de adoração, justamente através da oração. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, nós agradecemos a Ti porque Tu tens sido um Deus perfeito. Mesmo diante de todas as crises, nós temos a Tua presença. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser instrumentos Teus. Me ajuda na minha imperfeição para que eu seja usado para pregar a Tua palavra. Também usa o Teu povo para bendizer o Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A verdadeira esperança é o que nós precisamos nesses dias. Vivemos realmente muitas tribulações, muitas incertezas. E para isso nós temos usado os salmos. Porque os salmos tiram exatamente dos momentos de dificuldade, dos momentos de incertezas, louvor a Deus. E é o que queremos fazer agora. Tirar louvor a Deus, mesmo diante de toda essa crise. Por isso vamos observar um salmo bem conhecido, Salmo 121. Nós vamos observar então o salmo completo. Então, a partir do versículo 1, e ele diz assim: Cântico de peregrinação. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Este salmo fala de um grupo de viajantes que eram muito comuns ali nos dias do Antigo Testamento. Nós chamamos eles de os peregrinos hebreus. Eles saíam de várias cidades espalhadas em Israel ou até fora de Israel para irem até Jerusalém, comemorarem as festas que foram estipuladas ali por Deus em Jerusalém. Então eles faziam várias jornadas, mas jornadas muitas vezes difíceis, cheias de perigos, com muitas dificuldades pelo caminho. Então, eles precisavam se agarrar e vencer os medos para continuarem nessa jornada, para realmente chegarem ao seu objetivo, à sua meta, que era chegar até Jerusalém para adorar a Deus, de uma maneira mais tranquila. E isso nos dá uma lição. Os nossos dias estão cheios de perigos. E nós, diante dos perigos desta vida, nós tendemos a ficar ansiosos, com medo, amedrontados por todas as notícias que nós recebemos, especialmente nesse tempo, onde temos vivido aí uma doença nova, uma doença que jamais ouvíamos ter falado, pelo menos o impacto global que tem causado no mundo é algo nunca antes visto. Mas nós precisamos aprender a vencer a ansiedade e o medo, mesmo nestes tempos. Então aqui, nós podemos extrair do Salmo 121, ali da experiência do salmista, ali dos peregrinos hebreus que viajavam até Jerusalém, nós vamos observar como enfrentar os medos da jornada da vida. Nós vamos olhar para este salmo e ver alguns elementos que vão nos ajudar a olhar para Deus
e encontrar forças para continuarmos na nossa jornada de adoração a Deus. Bom, e para iniciar esse enfrentamento aos medos, é preciso então olhar para o Criador. Olhar para o supremo regente do universo. Vemos isso no versículo 1, onde diz assim: Cântico de peregrinação. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Esse início aí, esse cântico de peregrinação, que pode ser também, dependendo da versão, cântico dos andares, cântico de elevação ou cântico de romagem, quer dizer a mesma coisa. Eram os cânticos que os peregrinos entoavam quando estavam indo em caravana até Jerusalém. E o salmista vai nos mostrar que ele vai fazer uma ilustração com uma situação que eles passavam no meio dessa viagem, no meio dessa jornada. Eles tinham que passar ali na Judéia, ali no caminho em torno de Jerusalém, por várias elevações. A região de Jerusalém é conhecida por ser uma região de muitos morros, de muitos montes, até de algumas montanhas, né? Um pouco menores, mas sim, há várias elevações. E caminhos certamente perigosos, que tinham vários tipos de riscos. Então, o salmista vai nos conectar com essa situação. A situação da subida e de passagem por esses montes, né, que ele fala aí. Então, elevo os meus olhos para os montes, ou seja, eu estou olhando para essa situação. É uma situação difícil, arriscada, cheia de perigos. E por isso que eu falo para minha alma, de onde me virá o socorro? Quando nós passamos por uma situação de risco, uma situação perigosa, precisamos também fazer essa pergunta para nós. Diante dessa situação, quem é que vai me socorrer? E aí é que aparece o versículo de número 2. O versículo 2 diz assim: O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O salmista está dizendo para si mesmo, para o seu próprio coração: o meu socorro não vem de nada deste mundo. O meu socorro vem do Senhor, do Criador, do supremo regente do universo. Aquele que tem o poder de, do nada, transformar tudo em realidade. Que tem o poder de criar o universo apenas com a palavra. Que tem condições de sustentar todas as coisas. Então eu preciso trazer para o meu coração essa informação. Todos nós precisamos entender que o nosso socorro, no momento do medo, no momento do risco, está em Deus. Devemos então clamar a Deus. Então o salmista, ele precisou olhar para além das montanhas, para além dos perigos, para encontrar então o conforto do verdadeiro e do poderoso Deus. É isso que temos que fazer também, ter um olhar espiritual diante dos riscos desta vida, diante dos perigos desta vida. Estamos sofrendo justamente por causa de um vírus, uma coisa que não temos muitas informações. Até os médicos, os cientistas e tantos outros que têm buscado elementos para entender essa crise ainda não conseguiram. Mas eu devo confiar neles? Não. Eu devo confiar no Criador de todas as coisas. Eu devo desenvolver uma percepção espiritual para vencer, então, esses medos. Nesse sentido, é necessário desenvolvermos uma percepção espiritual para a nossa vida. Nós devemos trazer para o nosso coração a ideia de que Deus está diante de toda dificuldade, diante de todo perigo. E Deus vai nos ajudar. Deus é o nosso socorro, o nosso auxílio. E por isso então precisamos olhar para Ele. Precisamos fixar nossos olhos nele. E o Senhor então vai nos trazer ajuda, vai nos salvar, vai nos mostrar a sua mão poderosa. E isso nos abre para um segundo ponto sobre como encontrar ajuda diante do medo.
Precisamos então confiar na proteção de Deus. Além de olhar para o Senhor, é necessário confiar nele, confiar no seu cuidado. Versículos 3 e 4 dizem assim: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Eu frisei aqui justamente o guarda de Israel. Deus é o nosso guarda, é o guarda do povo que ele escolheu. É o guarda de todos aqueles que foram salvos pelo Senhor. Então, ele nos separou, ele nos ama de uma maneira especial. E ele demonstra o seu amor de várias formas. Ele é o nosso apoio em meio a possíveis quedas. Quando é dito assim, ele não permitirá que seus pés vacilem. É a ideia de que você está subindo esta montanha, aí na sua jornada, e tem caminhos íngremes, caminhos diante de até de precipícios. E pode ser que seus pés escorreguem. Mas Deus está ali do seu lado. Ele não é um guarda distante. Ele está ali para lhe proteger das possíveis quedas. Ele está ao seu lado para que você não venha a cair. Então, precisamos trazer isso para o nosso coração. Também diz que não dormitará aquele que guarda você. Ou seja, essa informação de ter um segurança que não vai dormir em serviço, ou seja, é alguém que realmente está preocupado com a nossa segurança, e isso traz paz de espírito em meio aos perigos que vivemos. Traz tranquilidade para a nossa alma. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós, que nos guarda independente da situação. Por isso que é dito que é certo que não dormita. Ele repete novamente. Vai dizer então que Deus, ele não se cansa de nos proteger. Ele não faz isso como um enfado, como algo ruim, mas ele está ali sempre buscando mostrar a sua proteção ao seu povo. E novamente, aí a última parte do versículo 4 diz: nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, uma vigilância permanente. Tudo isso é a ideia de um Deus Pai. E a ideia do Pai no Antigo Testamento é principalmente aquele que traz proteção, aquele que traz cuidado, aquele que mostra sensibilidade diante dos nossos perigos, diante das questões que nos trazem ansiedade nessa vida. É como se nós fôssemos como bebês que precisam da presença do pai ou dos pais para sentir paz para dormir. Lembro de uma história que aconteceu comigo há poucos dias atrás. Eu estive viajando e na viagem, as minhas 2 filhas foram comigo e com a minha esposa. E quando chegou no dia, justamente para dormir, então nós decidimos juntar todas as camas, fazer uma espécie de grande cama, e tanto eu e minha esposa, quanto as 2 meninas ficaram conosco. Então ficou a minha esposa, ficou a mais novinha, a Alice, aí depois eu e depois a Bianca. Então todo mundo dormindo junto na mesma cama. E interessante porque eu não sou uma pessoa que gosta de dormir muito agarrado, assim, com ninguém muito pertinho de mim, muito encostado em mim, sabe? Eu geralmente me mexo muito, à noite, então eu não gosto. Mas o que eu percebi no primeiro dia de viagem, primeira noite que estávamos no hotel, é que as 2 meninas, no meio da noite, cada uma estava com um bracinho em cima de mim. Estava tipo se encostando em mim. A Alice com um bracinho lá, com a mãozinha em cima do meu braço, e a Bianca meio que agarrando o meu braço. E aí eu achei um pouco estranho, estava um pouco incomodado, até tentei tirar o bracinho delas assim, afastá-las, mas depois de um tempinho elas fizeram a mesma coisa. E aí eu percebi que naquele momento, que eu não era acostumado, porque geralmente as meninas em casa dormem nos bercinhos dela, dormem nas camas delas, mas naquela situação, elas estavam ali
comigo e eu estava dando segurança para elas. A minha presença estava trazendo segurança para elas. Isso ilustra exatamente o que estamos querendo dizer aqui. Que precisamos confiar na proteção de Deus, ou seja, Deus está com a sua presença, mostrando o seu poder, mostrando que está ali justamente porque é o Criador e quer cuidar de nós. Não é um Deus distante, mas é um Deus de perto. É um Deus que faz questão de amar o seu povo, que faz questão de estar junto com o seu povo. E é como um pai que cuida das suas crianças, que realmente traz segurança, proteção aos seus filhos. Essa é a imagem do nosso Deus, um Deus que cuida. Mas uma outra informação que precisamos trazer para dentro das nossas vidas é que precisamos tranquilizar as nossas almas para enfrentarmos os medos da nossa vida. Precisamos trazer alento para a nossa alma. E a forma que fazemos isso está demonstrada a partir dos próximos versículos. Então, versículos 5 e 6 assim fala: o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Eu quero frisar aqui o que o salmista diz. O Senhor é a sombra à sua direita. Ou seja, Deus está sempre presente. Independente da caminhada, independente do momento, Deus está ali presente. Independente da situação, Deus é onipresente. Isso é um atributo do Senhor. Ele está em todo momento, em toda situação, ao nosso lado. A sua presença é sempre constante em nossas vidas. O Senhor nos acompanha de perto em todo tempo e situação difícil. Ele não é um Deus de longe, como eu já mencionei. É um Deus bem de pertinho. É um Deus que for como se fosse a nossa sombra. Acho que você deve ter visto já na internet alguns vídeos de alguns cachorros atrás da sua sombra, né? De algumas crianças atrás da sombra também, com medo da sombra. Justamente quando nós percebemos a nossa sombra e que a nossa sombra está junto de nós em todo momento, em toda situação, é essa ilustração aqui que o salmista está nos mostrando. Como esta sombra, como a nossa sombra que está sempre nos acompanhando, é também a presença do Senhor. Ele não nos deixa de lado, muito pelo contrário, está bem juntinho de nós. Mesmo diante dos males do sol, né, e a ideia, principalmente falando de uma região de Oriente Médio, que era onde acontecia aquelas viagens ali dos peregrinos hebreus, o sol castigava bastante. Eles então tinham que ir protegidos de tudo isso, mas durante o dia e as viagens do dia, realmente poderia trazer sérios males por causa do sol, por causa da insolação e tudo isso. Mas Deus iria proteger aqueles peregrinos. Isso então era informação poderosa para eles. Mas também não só dos perigos do dia, mas também os perigos da noite. E a noite guarda muitos perigos. Temos a questão, animais selvagens poderiam aparecer. Temos também a questão de assaltantes poderiam vir ali no caminho. E até uma coisa muito curiosa, a ideia dos lunáticos. Lunáticos é a ideia de males que aparecem durante a noite. Tinha uma ideia na antiguidade que a quem ficava muito exposto ao luar ficava lunático. Ou seja, era uma certa, talvez uma superstição que acontecia, que fazia com que as pessoas realmente ficassem um pouco alucinadas, né? Então, pelo menos tinha-se essa ideia, né, que era repassada ali no Antigo Oriente. Então, Deus está dizendo, independente, se sejam problemas de qualquer espécie, Deus está ali, tanto no sol, quanto durante a noite. Deus se faz presente constantemente.
é a ideia de constância, a ideia de uma presença permanente para tranquilizar a nossa alma. Mas o que eu quero mais chamar a sua atenção é no versículo de número 7, onde diz assim: o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Essa é a parte principal deste salmo. Porque vai mostrar que o objetivo de Deus não é apenas ajudar os peregrinos que estão indo para Jerusalém. Ajudar os peregrinos a subirem e a descerem aquela montanha, aqueles montes. Não. O objetivo principal de Deus é de guardar do mal. E quando falamos de mal, não podemos falar apenas de males externos, mas também do mal que habita em nós. Deus é o único que pode guardar a nossa alma. Podem ter protetores, podem ter policiais, guardiões, aí que podem até nos proteger dos bandidos, de tantas e tantas questões e perigos que aparecem por aí. Mas o nosso Deus é o único que pode guardar a nossa alma. Deus é o único que nos protege de nós mesmos, de quem nós somos. Então o salmista não está apenas falando de uma viagem, de males e de perigos durante a viagem. Não. Está falando de um inimigo muito mais poderoso, que é o nosso pecado. Por isso que a alma do crente, ela é eternamente protegida pelo sangue precioso do Messias. Este sangue nos traz tranquilidade, porque mostra o cuidado de Deus, mostra o amor e a misericórdia de Deus para seres que mesmo ofendendo Ele, recebem este favor, recebem esse cuidado, esse auxílio de perto. Então nós, crentes, todo aquele que confia no Senhor Jesus, vai ter a sua alma eternamente protegida por este sangue. Não devemos nos esquecer disso. Essa é a informação mais preciosa de todas. Então, diante de tudo que tem acontecido nesses dias, e principalmente porque costumeiramente temos notícias do tipo: tantas pessoas foram infectadas pelo coronavírus e também tantas morreram. Creio que poucas épocas, assim como esta, se fala tanto de morte, se fala tanto de baixas, de pessoas que nunca imaginaram que iriam partir, estão agora se refletindo nisso. Esse vírus tem aparecido para fazer com que as pessoas se preocupem com as suas almas. Não deixe esse assunto para depois, mas se preocupem. Olha, realmente, a morte é algo muito próximo de você. Será que a sua alma está protegida? Será que a sua alma está guardada para a eternidade? Bom, e o versículo 8, versículo de número 8, diz o seguinte: o Senhor guardará sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Ou seja, o salmista está falando que aqueles viajantes conseguiram passar por aquela jornada, conseguiram entrar naquela cordilheira, naqueles montes, e por causa da proteção de Deus, também vão conseguir sair. Também estão conseguindo sair. Então a proteção de Deus, como nós já frisamos várias vezes, é constante. Essa proteção é agora, mas também é eterna, é para sempre. Então o que frisamos aqui é que Deus estará nos protegendo na nossa jornada de vida até a eternidade. Esta vida, esta dimensão é apenas o começo dessa jornada.
há um caminho muito maior, há um relacionamento com Deus eterno, há uma vida por vir muito melhor do que esta vida. Nossa jornada neste mundo é apenas uma jornada que deve nos colocar em proximidade com o nosso Deus, junto com o nosso Deus. Mas essa jornada junto à eternidade, ela não é só para esta vida, é para muito além. Então o salmista mostra que aquele que tem a alma guardada, tem também um presente, uma garantia eterna da presença e do cuidado de Deus para todo sempre. Então devemos ter tranquilidade diante do medo, porque o nosso Deus, o Criador, nos protege e tranquiliza a nossa alma pela eternidade. Vamos então refletir em algumas questões. Primeira delas, onde você tem depositado a sua confiança nos momentos de crise? Será que você está confiando mais nas informações que vêm aí nos órgãos mundiais de saúde? Ou nos médicos, ou nos cientistas, ou em tantas pessoas aí que falam informações até de maneira confusa? Será que você tem depositado a sua confiança nisso? Ou será que você tem olhado para além dos montes, para além do perigo, e tem observado um Deus que está acima, que reina soberano sobre tudo isso em que estamos vivendo? Então você tem depositado sua confiança nisso? É uma pergunta que eu faço a você e que você deve fazer e refletir no seu coração. Uma segunda questão que precisamos apresentar é que você nunca deve desconfiar do cuidado e do amor de Deus em sua vida. Nunca desconfie desse cuidado. Entenda que Deus está sempre presente, cuidando de você, mesmo que os perigos estejam bem próximos, nem que os perigos estejam chegando até perto de você. Mas entenda que independente da situação, Deus se faz presente. Deus mostra o seu soberano poder diante do seu povo. Em terceiro, a alma, ela só encontra paz quando ela encontra conforto na proteção de Deus. Então, acima da nossa própria saúde, acima das questões desta vida, precisamos nos preocupar com a alma, nos preocupar com a nossa eternidade. E a nossa alma só vai realmente encontrar paz e tranquilidade, conforto e segurança quando ela se encontra com Deus, quando ela confia no poder eterno de Deus. Então, não deixe para depois um relacionamento com Deus. É necessário que você esteja constantemente buscando esse cuidado. Isso faz lembrar a história de um homem chamado John Newton. Quero falar então a história deste homem para finalizar esta mensagem, também te mostrando que John Newton, ele foi uma criança que desde cedo foi ensinada a fé cristã a ela. Sua mãe, que era de fato uma cristã sincera, ela ensinou esta fé ao seu filho. Mas a mãe de John Newton partiu muito cedo. E após isso, seu pai continuou vivo, ele casou e teve, então, enfim, uma nova vida. Mas John Newton sempre se distanciou do caminho da fé. Nunca aceitou aquela situação na sua vida. Então, sempre viveu desejando estar o mais longe de Deus possível. Se tornou um marinheiro, depois um traficante de escravos. E sua vida passou por vários momentos complicados, difíceis. Só que uma situação em particular conseguiu mudar toda a história de John Newton.
Certo dia, navegando em um de seus navios, chega uma tempestade fortíssima ali no mar. Era algo tão forte que a descrição de John Newton é como se o navio estivesse de fato se despedaçando. Ele sentia a madeira quebrar, a madeira de fato sair do lugar. Aquela tempestade não era comum, era uma tempestade violenta, conforme poucas vezes ele tinha ouvido falar na vida. Mas ele estava experimentando essa situação naquele momento. Diante do medo, do pavor, da ansiedade daquela situação. Ele percebeu que a sua vida, ela precisava de um novo rumo. E naquele momento, meio que no desespero, ele então se rende aos braços do Senhor. Ele decide colocar a sua confiança em Deus. E pede um milagre a Deus, para que ele sobreviva àquele momento. E a partir disso, que ele pudesse ter e continuar uma nova vida. E Deus, de maneira milagrosa, fez com que John Newton chegasse até terra firme. Que ele passasse por aquela tempestade. E a partir disso, John Newton foi uma nova pessoa. A partir do momento que ele confiou em Deus de todo o seu coração, ele se transformou em um servo de Deus. Depois, um pastor, um compositor cristão. A partir desse momento, ele passou a ser um grande expoente na luta contra a escravidão. Um grande expoente pela abolição da escravatura. Então, John Newton foi verdadeiramente impactado em um momento de medo. Foi naquele momento em que Deus chamou ele. Foi naquele momento em que John Newton decidiu viver intensamente para Deus. E até relembrando este momento, escreveu uma poesia que dizia basicamente o seguinte: fora desespero, embora ventos e ondas meu barco venham atacar, meu Senhor gracioso escuta. E com isso, que combina basicamente com aquilo que observamos em toda a mensagem de hoje, nós compreendemos uma lição final, é que a nossa alma só fica tranquila quando está nos braços do Pai do céu. A proteção de Deus deve ser um conforto, um bálsamo para a sua alma. Só conseguimos enfrentar os medos, dificuldades e crises desta vida se colocarmos a nossa confiança no nosso Deus, no nosso Senhor. Então vamos orar, pedir que Deus nos ajude. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, vimos o tamanho do Teu cuidado em nossas vidas. A Tua proteção constante para com Teu povo. Nós Te pedimos, Senhor Deus, que possamos ter mais fé para nos entregar a Ti de todo o coração. Mas também Te pedimos por aqueles que ainda não têm essa confiança, que vivem aí desesperados ou como se esta vida fosse mais importante do que qualquer outra coisa. Que possamos ter olhos espirituais, Senhor Deus. E que todo aquele que ainda não tem confessado o nome de Jesus possa se entregar. E possa então confiar que a sua vida deve estar unicamente no Senhor e soberano de todo o universo. Ó Pai, muito obrigado por esse tempo de reflexão na Tua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.